Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Software Zen. Hoje eu estou especialmente aqui com a Annelise Grip, que é uma grande agilista, super experiente, trabalhando com empresas e tal, e a gente vai falar sobre Agile Coaching. Vai ser um papo super legal, espero que você fique aí até o final, né, porque tem muitos insights aqui, né, nesse bate-papo que a gente vai ter. Annelise, começa aí se apresentando para o pessoal, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou nessa, vamos dizer assim, empreitada de fazer coaching e tal, como é que foi isso? Eu comecei, na verdade, assim, eu sou formada em professora, estudei pedagogia, trabalhei como pedagoga, como professora durante 6 anos, mas ao paralelo eu desenvolvia sistemas, eu era desenvolvedora. E aí comecei a me apaixonar pela tecnologia, larguei o lado relacional e fui para o lado racional. Então, trabalhei muitos anos desenvolvendo e sendo analista de sistemas, só que comecei a liderar equipes, né? E quando a gente começa a liderar equipes, é muito diferente de você desenvolver sistemas, porque você tem que interagir não só com a sua equipe, como as pessoas de fora também. Até para remover barreiras, impedimentos, trazer o pessoal mais para perto, facilitar o nosso trabalho. E eu comecei a ter dificuldade em me relacionar com as pessoas, porque eu fiquei tão racional, né? Fiquei tão eu e a máquina, que na hora de eu conversar eu sempre era muito transparente, já chegava batendo, sabe? Não tinha muita paciência de perguntar e responder e tal. E aí eu comecei a fazer cursos de liderança dentro da empresa, voltada para a equipe, desenvolver equipe e tal. E em 2011 eu conheci o trabalho da Lisa Adkins, que é um livro que ela tem chamado Agile Coach Team, que é um livro fantástico que fala sobre comportamento dentro do time. Isso me despertou muito, porque aí começou a trazer aquele lado do relacional, da pedagoga, do magistério, e eu comecei a aplicar algumas coisas que tinha no livro dentro da equipe. Então, não deixei de ser uma executadora, né, do meu trabalho, mas comecei a voltar mais para o lado relacional. E deu tanto certo que começou assim, os projetos, né, que tinham mais problemas, que tinha mais gente impactada, caía tudo na minha mão. E eu falava, eu não quero esse projeto, né? Só tem problema. Não, mas todo mundo gosta de você, você consegue levar o pessoal na lábia e não sei o quê, e foi indo assim. E aí eu comecei a estudar sobre coach, na época não tinha essa pegada de coaching, né? No Brasil não tinha chegado. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler, me interessei e falei, cara, isso aqui é um lado que eu tenho, que estava adormecido, né? Na verdade ele não deixou de existir, porque conhecimento e aprendizagem a gente guarda, né? Na verdade, você não esquece andar de bicicleta, porque está ali embutido. E aí eu falei, eu vou trazer isso de volta. Então eu comecei a ler não só a Lisa Adkins, mas comecei a ler material de Jean Piaget, né, de várias outras pessoas. Fiz vários cursos de facilitação que tem muito de coach. Então eu fiz 2 cursos com a Leslie Stein, de fora, que para mim também é outra referência de facilitação, e me apaixonei pelo coach. Então eu comecei, na verdade, a trabalhar como Scrum Master, como agente de mudança dentro da empresa, que na verdade as empresas nunca deixam você só como Scrum Master, mas você acaba virando gestor de equipe, porque ninguém melhor do que você para entender a sua equipe, né? E comecei a desenvolver as pessoas da equipe. Então, o que começou a acontecer, pessoas de outros times quererem vir para a minha equipe. Então, a minha equipe tinha 5 pessoas e, de repente, eu tinha 13 pessoas na equipe, né? E vim estagiário e tal, e eu comecei a ter que limitar o número de pessoas, né? E eu falava mesmo, não é pessoal, mas é complicado para mim desenvolver 13 pessoas, né? É melhor desenvolver 5 até 8, 9 pessoas. E fiz o curso de coaching profissional, né? Hoje eu sou formada em coach e trabalho individualmente. Então, as pessoas falam assim, ah, você virou coach. Não, a gerência de projeto continua, a agilidade continua. O que eu faço é eu faço uma ponte entre o coach individual e entre as pessoas que trabalham comigo. Por quê? Porque quando você atende individual,
a pessoa traz várias características dela, pessoais, valores, crenças, sabotadores, que na verdade todas essas pessoas que trabalham com você também têm. A diferença é a meta, né? Você tem uma meta corporativa para atingir quando você tem um time, e quando você está individualmente, trabalhando individualmente, você tem uma meta individual, né? Seja pessoal ou profissional para atingir. Então, na verdade, uma coisa concilia com a outra. E eu trabalho com os dois, feliz e contente que eu me descobri aí. Legal. E é engraçado, você falou um negócio aí que me chamou muita atenção, que é o e desenvolvimento de software, na verdade, ele é muito, hoje é muito pessoa, né? A gente está sempre colocou mais de uma pessoa no projeto, já virou outra coisa, né? Porque aí o gargalo, a dificuldade, a maioria dos problemas que a gente acaba lidando em projeto de software, eles têm a ver com como as pessoas interagem, né? E não especificamente com a tecnologia que você está usando, né? Com a dificuldade de codificar. Hoje em dia, na verdade, é até a parte mais fácil, né? É exatamente a fazer o software. A parte difícil é você colocar as pessoas para trabalharem juntas e coesas e numa direção que essa, né, que essa dinâmica aconteça bem. E aí a gente entrou no mundo dos times, né, quando a gente fala disso, né, Chegamos aí. que é um mundo completamente diferente do nosso mundo individual e tal, não sei o quê. E aí, como é que fica? O quão importante é você, digamos assim, ter a ajuda de um coach? Qual é a importância disso, de você ter a ajuda de um coaching nesse mundo dos times, né? Como é que funciona isso? Se você for na maioria das empresas, você vai ver líderes que assumiram posição por ter sido um bom técnico durante a sua carreira dentro da empresa. Você não vai ver líderes que foram formados para serem líderes dentro da empresa. A maioria deles, o que acontece é o seguinte: o cara era um bom desenvolvedor, um bom analista, um excelente especialista ou consultor, e aí, de repente, ele vai subindo, fazendo o plano de carreira dele, e ele vira gerente ou vira líder para não sair da empresa. A empresa não quer perder esse potencial. Só que a empresa não faz um trabalho com ele de competência, de desenvolver competências. Então ele vai chegar nesse cargo dando ordens, né? Porque Uhum. é uma forma dele agir, não deixar de agir e se defender. Então, na verdade, quando a gente conversa com os times e todos eles reclamam, meu gestor ele não me entende, o meu líder não entende o que eu faço, ele não conversa com a gente porque realmente ele não foi preparado para isso, né? E isso é muito maior quando a gente pega time voltado para a área de agilidade, porque a interação do time, a comunicação tem que ter 100%. Né? E na maioria das vezes você fala, o Scrum Master, ele não está ali quando eu preciso dele, ele não defende o time, ele entrega o time para a diretoria, né? Ele não leva as nossas ansiedades, né? O que a gente quer da empresa, o que a gente precisa. Então tem esse problema. E justamente pela pessoa não ser desenvolvida para esse cargo, ela acaba não ouvindo o time, né? Ela acaba que saber ouvir é uma competência, né? Ele acaba não liderando, ele acaba não ouvindo, não ajudando, não colaborando, porque não é um trabalho de babá, é um trabalho de representação. O líder só está nessa posição porque ele tem um time abaixo dele. Porque se ele não tiver um time, ele não é líder. Né? Então, tem esse trabalho. Quando eu pego um time para trabalhar, de consultoria ou qualquer coisa, as pessoas sempre ficam muito intimidadas para chegar e falar, você tem que fazer um trabalho de confiança, tem que ter um relacionamento, a pessoa tem que começar a confiar em você, até porque ela tem, às vezes, problemas pessoais que vão impactar no dia a dia dela do trabalho. Então, se eu não confio no meu líder, no meu gestor, eu vou camuflar, às vezes, um problema que está acontecendo, seja financeiro ou pessoal, vou produzir muito menos e o que vai atingir toda a equipe. Então, se eu não ouço essa pessoa, quer dizer, eu não entrego o sprint, eu não entrego valor, eu posso ser fadado a um funcionário que era excelente e começou a não produzir, caiu, que é o que a gente ouve, mas tem tudo isso, tem toda uma parte aí por trás que não foi ouvida, que não foi trabalhada. Então, a experiência que eu tenho é o seguinte: quanto mais você ouve, né, e compartilha, e auxilia, e motiva, vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos remover esse impedimento, eu posso te ajudar em alguma coisa.
você melhora essa interação do time e até esse trabalho com a liderança. Show de bola. E acho que uma coisa que eu acabei percebendo aí do que você falou, nas entrelinhas, é que, na verdade, o que o coaching tá atuando, assim, naquele grupo, né? Ele está tentando fazer aquele grupo, atuando ali tanto na liderança quanto nas pessoas, fazer aquele grupo sair de um estado Uhum. atual que não é muito legal, ou seja, que as pessoas não estão muito satisfeitas com o estado que está hoje, e ao desenvolver competências específicas nas Uhum. pessoas, você consegue levar esse grupo para um estado superior, né? Para um estado Isso. que é desejado, digamos assim, um estado melhor, porque você está, além de você estar fazendo o grupo crescer como um todo, né? Você está também fazendo as pessoas individualmente crescerem, né? Com competências que são alinhadas com o que o grupo precisa. É por aí mesmo, não é isso? É isso, é por aí mesmo. E assim, nós vemos que conhecimento técnico, você paga um curso e a pessoa absorve. Uhum, Então, dificilmente, por exemplo, se a pessoa é um desenvolvedor, se você pagar um curso dentro da linguagem que ele faz, vai fazer feliz, vai ser motivado e tal. Então, a competência técnica você consegue através de curso, de procedimentos, né? De tudo. uhum, Agora, a parte toda comportamental, inclusive se você troca, sai uma pessoa do time e você contrata, não sabe contratar uma pessoa que tem o perfil do time para trabalhar, essa pessoa, quando entra no time, ele desacelera totalmente o time. uhum, Então, funciona como um órgão, uma célula mesmo. Ou seja, se você tem um organismo não desejado, o time vai tentar combater, vai se defender. Né? E se você tem uma pessoa que admira, que tem competências que você não tem, você quer aprender, você vai aproximar. Então, o trabalho, eu falo que o trabalho do coach, ele é 100% de observação. Porque quando você desenvolve essa observação, olhando para cada pessoa, como ela chega, como está a fisionomia dela, como está trabalhando no dia a dia, né? O pessoal fala que eu tenho um raio-x. Passou, já vê se a pessoa está de bom humor ou não está. Então, uhum, dependendo de como o estado que a pessoa está, você já sabe como que eu vou me dirigir a ela. Então, como que eu vou cobrar dela, né, uma entrega, né, uma feature pronta, se ela hoje não está muito bem. Eu tenho que saber formas de falar. Então, se eu uhum, souber falar e conduzir a conversa de uma forma mais passiva e compreensiva e dizer, cara, então vamos ficar até mais tarde, eu te ajudo, sabe? Não vai rolar. Você não vai conseguir ter liga com essa pessoa. Então é um trabalho, eu já ouvi pessoas que trabalham como Agile Coach falando, não tem que ser eu que tem que ir lá no desenvolvedor, ele que tem que vir a mim. Não, o nosso papel é ir até ele e socorrer e ajudar no que for possível. uhum. Legal. E interessante que tem muita gente aí, e muita gente até que está acompanhando o software design e tal, que está no processo de tentar mudar, né? Tentar adotar um método ágil, enfim, tentar que, na verdade, a pessoa, na verdade, ela não quer mudar, né? Ela quer crescer. E aí a gente sabe que para crescer a gente precisa mudar, né? Verdade. E é isso que eu acho que o paradoxo, não sei se é um paradoxo, mas pelo menos é o que coloca as pessoas num modelo de dificuldade um pouco maior, né? E aí, não sei se você se lembra que você estava lá no Mastermind, né, no Software Design, Tá. e a gente falou um monte de mudança, né, dessa coisa Não, e eu meio que fiz o papel do advogado do diabo ali, né? Porque a gente sabe que assim não é o processo em si, né? A metodologia em si, mas é a mudança de paradigma, né? A mudança de fazer projeto, a mudança de trabalhar. uhum, Porque se você for para um PMBOK, ele é totalmente diferente de um ágil, uhum, né? O ágil ele cobra muito mais da pessoa do que do processo. Ele é baseado nas pessoas, no conhecimento e na interação. Então, ele tem essa uhum. mudança. Exato. E aí, então, hoje, acho que um dos grandes temas hoje é o lance da mudança, como é que se lida com ela, como é que você sai. E aí, meio que alinhado com o que a gente estava falando, né? Porque se o propósito é você sair do estado atual, né, que é insatisfatório, e migrar para um estado superior, que é o que é desejado e tal,
esse processo é uma escadinha, e nessa escadinha tem vários passos que envolvem mudança. E aí você falou de mudança comportamental, né, mudança nas interações, skills novos, né? Então, e aí a gente está num mundo onde os desenvolvedores, as pessoas que estão nesses projetos são técnicos, né, que gostam de lidar com o computador, né? Estão ali programando, normalmente a maioria deles são como eu, totalmente nerds, né? E eu acho que assim passa a ser ainda mais importante essa função esse apoio de um coaching, né? Porque nesse momento que eu estou falando de adoção de método, né? De mudança, de você estar vamos começar a implantar Scrum, vamos começar a implantar Kanban, XP, uma metodologia nova e tal. Ter o apoio de um coaching vai fazer toda a diferença, né? Ele vai amenizar esse processo, né? Mais ou menos, eu falo sempre com os amigos meus, o coach é como se fosse o casamento, né? Você vai sair da casa dos seus pais, onde você tinha tudo na mão, sua mãe dava suas roupas limpas, passada, fazia comidinha que você gostava, aí de repente você vai casar. Aí você casa, chega em casa a mulher, não, você vai fazer isso aqui, você vai me ajudar nas tarefas diárias, né? Como é que foi seu dia hoje? O que que você fez? Teve algum impedimento, né? Então, assim, um relacionamento, uma relação que eu gosto de dar, porque realmente você começa a mudar, né? E muitas pessoas, às vezes, não conseguem nem levar isso adiante, porque realmente a mudança é muito brusca, né? A convivência é diferente. Então, se isso acontece entre duas pessoas que se amam e são estranhas, você imagina num grupo de 5 pessoas como é que vai ser. Isso. E que estão o dia inteiro juntas, né? E que estão o dia inteiro junto. Passa mais junto com o time do que com a própria família, que já conhece, que você briga e tal, mas você sabe que tá lá te aturando do jeito que você é, né? Uhum. É isso mesmo. E aí tem uma coisa assim que é meio que alinhada que você está falando, que a gente vive numa cultura, né, que quando você não tem um apoio desse, quando você não tem essa noção da importância, e porque essa coisa das interações entre as pessoas, ela não é assim uma coisa consciente, né? A gente vive o dia a dia de forma inconsciente, a gente não fica pensando assim como é que eu vou interagir com fulano, a gente simplesmente interage, né? A gente simplesmente faz, não tem uma coisa pensada e tal, a gente não está muito consciente desse processo. E acho que uma das coisas que se revelam muito fortes nesse processo é a questão da culpa, né? De você tentar transformar qualquer coisa que deu errado em uma coisa que teve um culpado, né? Quem foi o culpado? Quem deixou de fazer alguma coisa que deveria ter feito? Ou quem fez errado? Enfim, não sei o quê. E isso eu toco nesse assunto porque esse é um dos assuntos que a gente explora muito lá no Software Zen, explora, e que sempre gera muitos aha moments para o pessoal, que é entender que as pessoas, normalmente, elas estão respondendo a pressões organizacionais, a pressões de sociais ali, que são respostas automáticas, né? E que não faz sentido você tentar sair nesse modelo de culpa, né? De tentar encontrar culpado para as coisas, porque a culpa está sempre no sistema vigente. Existe um sistema que está produzindo as interações que estão gerando aquele comportamento, né? E aí, quando você tem essa visão, esse é um dos grandes aha-moments do software design, que o pessoal fala assim, meu Deus, é mesmo, isso aqui e tal, né? Mas acho que isso tem a ver, acho que você deve ter vivenciado muito isso, né, nas Muito, empresas. e Né, muito. Ainda mais quando você vai para uma empresa muito grande, que já vem de uma cultura tipo pública, né? É uma empresa privada, mas tipo pública, você vê que assim é muito mais fácil eu apontar o dedo e falar a culpa é sua, do que eu falar, não, eu deixei de fazer a minha parte, fulano deixou de fazer a parte dele. E uma coisa que eu observo muito, assim, em toda empresa que eu vou da consultoria, é que a nossa geração, eu falo assim, entre os 30, 40 anos, até os 50, a gente tem uma coisa de não errar. É feio errar, é ruim errar, nós fomos criados dessa forma.
né? Eu acho até engraçado que a minha criação eu sempre fui muito moleca e minha mãe nunca aceitou isso, né? Que Uhum. uma mulher vai fazer tecnologia, como assim, né? Você tem que fazer uma profissão de mulher, né? E acabou que não adiantou, eu bati o pé, eu sou rebelde, né? E acabei indo para esse lado. Mas você começa a ver isso, entendeu? De tudo é um erro, tudo é uma culpa, de você não ter o espaço da experimentação. E se a gente pegar essas gerações já de 30 anos para baixo, elas já vêm com outra cabeça e outro comportamento, porque são os pais, na verdade, somos nós, a nossa geração, que a gente não podia errar, a gente tinha que andar arrumadinho, bonitinho, estudar o que os pais queriam, e isso tudo fez muito mal para a gente. Tanto é que muita gente está chutando o balde e fazendo o que realmente gosta com essa idade. Uhum. E aí você começa a ver que os filhos, os pais já estão criando os filhos diferentes. Tipo, errou? Beleza, filho, vamos lá, vamos fazer acontecer. Ah, não é a área que você gosta? Tenta uma outra faculdade. Né? Esse movimento, esse boom de startup que tem, é justamente isso. Tipo, por que não tentar? Né? O que me impede de fazer de novo? Porque errar, a gente erra, vê o que errou, que é o que a agilidade prega, né? A gente vê o que errou e a gente conserta e faz muito melhor do que era antes. Então, o erro, a culpa, ele aparece muito quando a gente está tendo adoção ágil no início, porque primeiro as pessoas estão trabalhando juntas. Muitas das vezes você tira gente de outras áreas para formar time para trabalhar com agilidade. Então, as pessoas não se conhecem, elas ainda estão construindo um laço de confiança, e é muito mais fácil eu gerar, botar a culpa em alguém do que assumir que eu também tenho uma parcela nessa culpa. E a gente acaba discutindo muito mais de quem é a culpa do que vamos focar no problema e vamos melhorar. Né? Qual o tempo que a gente tem para fazer essa entrega e como que a gente vai dividir o trabalho para fazer acontecer. Então, quando você tem erros no time e que você consegue mostrar que esse erro foi bom e que a gente tem muita coisa para ganhar, é engraçado que o time fica até mais coeso, fica até mais confiável, assim. As pessoas confiam mais entre elas, porque elas passaram juntas por uma prova de fogo. Uhum. Então, elas estão É, buscando algo melhor, né? um acho que umas coisas que o coach atua, que eu acho muito legal, muito importante, é o lance de vencer as barreiras, as crenças limitantes das pessoas, né? Isso. Elas vêm, né? Imagina, cada um nasceu num lugar diferente, cresceu num lugar diferente, né? Com uma cultura, com uma formação mesmo, né? Uma educação diferente e tal, e as pessoas desenvolvem suas próprias crenças, né? Sobre si mesmas e sobre os outros. E aí quando você junta todas elas num grupo, é um caos, né? Porque cada um tem é, aí fica uma coisa assim Cada um tem o seu sabotador, né? exato, Cada um tem o seu valor de família que trouxe com você, e sem contar a parte técnica. Porque quando a gente tem time, a gente tem desenvolvedores com especialidades diferentes que juntos têm que fazer uma entrega, né? uhum, Então, se eu não olhar para eles como pessoas distintas, respeitar a individualidade, né? Puxar pelo desenvolvimento técnico e comportamental de cada um, eu não vou conseguir ter uma entrega satisfatória. Então a gente uhum, tem que trabalhar sempre os dois lados para manter a motivação, que a gente fala tanto, né? Ah, como eu mantenho um time motivado, né? Um time trabalhando junto, fazendo boas entregas, é mais ou menos por aí. É descobrir o que motiva cada um, né? uhum, Tem, às vezes um vai querer trabalhar ouvindo música, o outro vai querer trabalhar desenhando, né? Estruturando uhum. sistemas. Então, se a gente conseguir fazer com que cada um faça um pouquinho daquilo que gosta, a gente consegue ter um ambiente melhor de trabalho e fazer com que eles também fiquem melhores entre si. Porque acho que isso é fundamental nesses ambientes ágeis, né? E isso, especialmente nas empresas grandes, tem muita dificuldade de criar uma cultura, um ambiente, ou de ter um ambiente que é permissível, tolerante ao erro, né? É verdade. Que as pessoas se sintam confiantes para fazer o que tem que fazer e que elas, na verdade, elas assumam a responsabilidade de tomar decisões quando elas podem tomar essas decisões. Porque eu acho que um dos grandes problemas das grandes empresas é que você é, você limita o lance da tomada de decisão, você faz com que as pessoas
só atuem quando alguém pede alguma coisa. Uhum. Então, elas ficam totalmente reativas, né? Elas ficam É, totalmente assim, não, mas peraí, ninguém me pediu isso. Então, é. não tinha que fazer, né? Mas a pessoa sabia que tinha um problema, ou sabia já há muito tempo, não sei o quê, mas ela ficou na dela porque não, se alguém pedir, isso é muito, muito comum, né? É E eu acho que comodidade, né? Eu tive um professor na faculdade, ele era PhD em tecnologia, que para mim é uma referência, ele já não é mais, não está mais entre nós, já faleceu, mas ele falou uma coisa para mim, uma frase que eu guardei a minha vida inteira, da universidade até hoje, né? Annelise, o que ninguém fizer, você faz, porque aí hum, você vai ter valor. Porque é sempre assim, quando você fala assim, ah, eu vou mexer naquele pedaço do sistema. Ih, isso aí é uma colcha de retalho, o teste está todo quebrado, está todo ruim, mas é justamente o calcanhar de Aquiles. E uhum, quanto você não mexe ali, é uma casa de marimbondo, ele vai continuar ali e vai só crescendo, né? É uma bola de neve, vai crescendo, vai crescendo. Então, quando você pega alguém que fala assim, não, agora eu vou pegar isso aí, vou pegar, vou fazer acontecer, e as pessoas veem que tem vontade realmente e quer fazer acontecer, aquilo começa a tomar uma proporção maior, entendeu? E gera uma proatividade. E aí ter sempre alguém que vai chegar e vai falar assim, por que que eu não pensei nisso antes? uhum. Né? Por que que eu não É, peguei para fazer antes? você falou comodidade, eu me lembrei do lance da zona de conforto, né? Igual eu conversei com o pessoal no Mastermind, que era na zona de conforto, nada diferente acontece, né? Você não tem crescimento, você não muda, você não, sabe, você não sai de uma posição para outra. Você fica lá na zona de conforto, né? Esperando que as coisas aconteçam. Então você sempre confia em que algo externo vai acontecer que vai te tirar dali, né? Mas a gente sabe que as coisas externas, tipo, eu vou ganhar na loto e vou sair daqui. Ou, Vai enfim, acontecer, né? o diretor da empresa vai mudar e de repente tudo vai ficar maravilhoso, né? Então as pessoas deixam com que a sorte leve as coisas adiante e não elas saem da zona de conforto e vão atrás de correr, né? E aí acho que tudo isso, é muito legal ver como tudo isso se encaixa nesse trabalho de coaching, né? Como realmente faz uma diferença grande quando você consegue tirar das pessoas o Da zona de potencial conforto, delas, né? né? E, falando em potencial, tem um negócio que eu acho muito legal, que é o seguinte, eu tenho, eu atuei muito tempo, até hoje, né? Falo muito de Kanban e atuei muito próximo à comunidade de Kanban. E tem um dos grandes mentores do Kanban, chama Carl Scotland. Ele tem um modelinho lá de Kanban, uma das coisas que ele cita lá como sendo uma grande coisa, uma grande, digamos assim, componente do método, da abordagem, é o potencial. Porque ele é como se você abrisse a possibilidade de explorar todo o potencial em Uhum. termos de fluxo, de organização de processo daquele time. E assim, aí esse negócio de potencial também me lembra muito o negócio do coach, né? Porque aí quando você Uhum. fala assim, eu quero explorar o potencial das pessoas, ou seja, de comportamento, de skills, de capacidades, né, de novas ideias, de participação, de Uhum. engajamento. Olha só o quanto disso faz diferença e o quanto, se a gente pensa nos times, eles estão normalmente muito abaixo desse potencial, né? E aí Muito. o trabalho que você faz é exatamente puxar todo mundo, subir a barrinha dessas coisas, né? Para que Isso. todo mundo cresça no potencial, Não, né? e já aconteceu até de eu ver pessoas assim que eram fantásticos, desenvolvedores muito bons, e a produtividade começar a cair, você vê na fisionomia da pessoa a desmotivação, né? A gente aplica um pouco de programação neurolinguística, que é como o corpo, né, reage às coisas que estão passando no cérebro. Então, na verdade, o nosso corpo imprime tudo que o cérebro pensa, né? E então você vê que a pessoa começa a ficar longe do time, da equipe, ficar afastada das atividades que a gente faz fora do horário de trabalho, happy hour, sprint beer, essas coisas.
e aí você vai conversar com a pessoa, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero ser arquiteto de informação, ou Uhum. eu estou fazendo trabalho de design, estou gostando. Então, até a suportar a pessoa e fazer com que a empresa suporte essa mudança do funcionário. Porque pode acontecer, assim como eu de desenvolvedora virei analista, qualquer pessoa também pode chegar e falar, não quero mais desenvolver, sei lá, eu quero fazer publicidade e marketing, né? E você auxiliar nessa transformação. Já tive desenvolvedor que virou Scrum Master, e aí você vê, não, realmente acompanhando ele, observando e tudo, você vê que tem habilidade para isso, tem competência ali que pode ser trabalhada. Então, por que não desenvolver essa pessoa? Se a pessoa já conhece o processo da empresa, ela já conhece as pessoas, ela já conhece os sistemas, né? Então, é uma passagem de bastão e que um coach ali vai fazer muita diferença. Assim como desenvolvedor para um arquiteto de informação, para o design. Então, é uma tecla que eu sempre bato, né? As pessoas não têm limite. O limite a gente se coloca, que é o que você falou do sabotador. Então, se É, eu motivo essa pessoa, se eu acredito e falo, não, cara, vamos lá, estamos juntos, e se você não conseguir fazer nessa empresa, você vai conseguir fazer em outra empresa. Então, eu acho que o ser humano não tem limite. É a gente ter que trabalhar, suportar e ouvir. Então, quando as pessoas falam assim, você agora é só, como eu já ouvi, você agora não trabalha mais com gerência de projeto nem agilidade, você só trabalha como coach. Não, pelo contrário, eu acho que agora eu botei mais uma mala nas costas, além da agilidade, da gerência de projeto que eu já vinha trabalhando. Tipo, hoje eu consigo trabalhar da forma sem removendo barreiras, e o desafio para mim é fazer acontecer. Então, enquanto eu tiver problemas na equipe ou na empresa, de cultura, de comportamento, eu estou ali, eu estou trabalhando. No momento que tudo começa a funcionar, eu falo, beleza, meu trabalho foi feito, né? Claro que eu deixo sempre, eu acho que o trabalho da gente é de mentor, a gente sempre tem que mentorar e deixar alguém para o processo não morrer dentro da empresa. E é um trabalho que eu sempre foquei, tipo, eu estou indo embora, mas estou deixando alguém no meu lugar. E o Brasil é muito carente nessa parte de ter mentores, né? A gente não, dificilmente você tem um mentor que possa te ajudar, te socorrer. E aí eu vou para outra empreitada. Vamos botar agilidade aqui e vamos. Então eu gosto disso, de fazer rodar, é de aplicar, é de conhecer, é de ter desafio, porque aí é que tá, aí é que a gente aprende, a gente ensina, a gente aplica, adapta e vê a transparência. nossa, show de bola. Eu imagino que, acho que o futuro, em termos de skills das pessoas aí na área de tecnologia, é isso. A gente tem que aprender mais sobre como lidar, né, comportamento, questão comportamental, facilitação das coisas, gestão de É verdade. conflito, motivação. Olha só o tanto de tema, né, que Tem tem muita coisa, muita. nesse universo, né? A própria mentoria que você falou, É verdade. a transformação, né? A gente falou tanto, transformação. É por isso que quando eu vi o software Zen, eu falei, gente, tem tudo a ver com a linha de trabalho, porque realmente você conseguiu criar um método onde você junta as duas coisas, né? Você não perde a agilidade e consegue transformar, porque na verdade o coach é uma transformação de modelo mental. Então você Exato. traz essa transformação junto com o processo, é fantástico. É uma das coisas que eu tô agora percebendo, né? Já que depois de um tempo que está no ar, é que existe as pessoas elas estão vendo essa transformação acontecer e elas acabam um pouquinho de frustração porque elas não conseguem mais se comunicar com o mesmo alinhamento de Uhum. mentalidade com as outras. E aí fica aquele gap, sabe? Aquela discrepância. Então, isso é uma das coisas que eu estou vendo como que a gente consegue melhorar isso. Mas é exatamente o que você falou. Eu acho que a gente tem que estar sempre procurando o próximo nível. Desafio. Se a gente não estiver procurando alcançar, subir na nossa escadinha de crescimento, tem alguma coisa errada. É Você verdade. realmente precisa olhar para dentro de você mesmo e entender o que está acontecendo, porque o ser humano, acho que a essência do ser humano é esse crescimento, né? A gente está sempre buscando melhorar. É verdade. E, e aí.
estamos aqui para isso, né? Eu Se não aprendi tiver muito quebra de nesse papo. paradigma, a gente não vai, né, Alisson? Muito legal, Luiz. Obrigado. Cara, eu aprendi demais com esse bate-papo. Acho Ai, que a que galera isso. vai curtir demais. Bom E, compartilhar. assim, o coaching, eu acho que é uma das tendências agora. Eu acho que tem que. As pessoas estão percebendo cada vez mais essa necessidade de lidar com as pessoas, aumentar, né, o skill, o Potencializar, né? potencial, potencializar as pessoas. E a questão técnica não é mais um gargalo, Não. não tem mais isso. A questão técnica está na maioria das vezes resolvida. E aí esse é o gap que a gente está preenchendo aqui, você no seu trabalho aí, eu aqui no Software Zen. E aí eu queria que você divulgasse o que você está fazendo, onde que as pessoas te acham, como que elas fazem se elas quiserem trabalhar com você, como é que é? Diz aí pra gente. Legal. Hoje eu estou trabalhando como consultora, tenho uma empresa minha que é Integrare, consultoria e capacitação. Estou trabalhando com parceria, porque Uhum. a gente tem vendas, tecnologia, eu preciso de uma pessoa, então estou fazendo muitas parcerias e para mim está sendo muito interessante, porque eu acabo absorvendo aprendizado de outras áreas que eu não tinha. Então, para mim é fantástico trabalhar com parceria. E faço coaching individual, inclusive no meu site que é www.anelisegrip, tudo junto, .com.br. Eu estou oferecendo até sessão de coaching de 30 minutos gratuita, para a pessoa saber o que é o coach, como que ele ajuda as pessoas. Eu sei que é uma prova, né, do que é. Mas se eu puder tocar e fazer com que a pessoa tenha um start na vida dela, já para mim já vai ser ganho. E no site eu divulgo muita coisa até que acontece comigo diariamente. Então, eu vou para uma empresa fazer consultoria, eu vejo que tem alguma barreira, algum problema e que isso pode ser uma coisa default, quer dizer, comportamental e pode acontecer em várias empresas, eu escrevo sobre isso. Uhum. Então, eu divulgo curso de amigos meus, divulgo trabalho, treinamento, consultoria. Tem muito material de coaching, de metodologia ágil, diferença entre metodologia cascata e ágil, porque eu era de cascata, né, e passei para agilidade, então tem essa sofrência, né, que agora está na moda falar, mas tem esse período de sofrência, de aprendizado, então tem Uhum. muita coisa lá. É um canal aberto para falar com todo mundo. Legal. Então, quem tiver afim, eu gostei desse negócio da sessão de 30 minutos. Eu acho que eu vou botar o meu nome lá, né? Pode colocar, hoje está cheio, tem bastante gente. Eu estou fazendo por Skype, porque assim eu consigo pegar pessoas de vários estados e para mim é muito interessante ter esse trabalho, porque tem a cultura de cada estado ter uma cultura, um comportamento, então para mim é muito rico ter contato com essas pessoas. E aí eu posso marcar em horários aleatórios, né? Em horário de almoço, horário de happy hour e tal. Mas será muito bem-vindo. Se fizer o coach, a gente vai gostar. Não vou gravar, pode ficar tranquilo. O coach é totalmente ético, a gente não fala, mas é a minha parte. Eu acho que um profissional ele tem que dar alguma parte para a sociedade para retornar para ele. Quando a gente faz esse movimento de agilidade, de evento ágil, de coach, de palestra, de vídeo, é que a gente quer fomentar mercado, a gente quer mais pessoas trabalhando com isso, a gente quer pessoas melhores, a gente quer pessoas mais felizes com o que elas fazem. Então, quando a gente dá essa parcela para a sociedade, a sociedade volta para a gente. Então, eu Uhum. estou engajada nesse papel também. Legal demais, cara. E esse negócio do online aí, de fazer com Skype e tal. Muito bom. Nossa, chega de trânsito, né? Mesmo aqui a gente passa na Faz mesma no cidade. carro, 30 minutos São Paulo, dá para fazer até duas sessões. Nossa, acho que o impacto e a experiência que eu estou tendo hoje em dia, principalmente depois do software Zen, né? Fazendo muita coisa online, muita interação com as pessoas por vídeo, igual essa que eu estou tendo com você, ou que eu tenho com os alunos, assim, sei lá, põe 70 pessoas numa sala e consegue É muito legal. interagir com todo mundo. Nossa, é muito, muito legal. Eu acho que as pessoas têm, acho que, assim, tá cada vez mais assim encaixando com a Muito legal. realidade, a agenda, a cultura, assim, tudo de todo mundo.
E acaba que, assim, potencializa para fazer muita coisa legal, né? Então, o Dá próprio para trabalho fazer de bastante. coaching aí, eu acho essa ideia de fazer remoto muito legal, muito legal. Ajuda muito todo mundo. É a flexibilidade. A gente tem que, eu acho que a gente tem que adaptar. Quando você faz o curso de coach profissional, não tem nada voltado para TI, né? Uhum. Você tem um padrão de ensino que todo mundo que está lá de diferentes áreas vai captar o que quer captar. E a forma, o que vai diferenciar é como você aplica. Então, eu hoje tenho essa flexibilidade, apliquei em TI, quero continuar aplicando em TI, porque é minha área de conhecimento, minha área de formação, e eu acho que nós temos tudo para evoluir. Show de bola, Melise. Cara, que legal. O Muito bate-papo foi obrigada. muito, muito legal. A galera vai se amarrar muito, tenho Que certeza. bom. E, bom, o assunto também, acho que super, super tendência, né? Super topo aí de assim, as pessoas estão procurando coisas novas para melhorarem, né, a performance. O coach, com certeza, né? Você já deu algumas recomendações de livro aí, o seu próprio site, seu blog está cheio de informação e recomendo todo mundo a fazer a meia horinha aí para fazer. Central de atendimento. Encher a agenda da Annelise. É. Mas é São isso aí, Annelise. bem-vindos. Obrigado demais, cara. Eu te Eu que agradeço agradeço. demais. Muito obrigada pela oportunidade e conhecer todo mundo aí que vai ter mais papo pra gente, sinceramente, no futuro. É isso aí, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. E então, até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Tchau.